agradeço ao TIS o facto de terem-nos dado esta oportunidade de fazer este trabalho. Devo-vos confessar que ainda temos ali uns aprumos para fazer até ao final da semana, mas já lá está basicamente tudo, talvez com uma outra correção. De maneira que eu agradeço a todos aqueles que nos workshops nos ajudaram, nos guiaram, nos deram ideias para incluir muitas pessoas do ecossistema, para incluirmos neste trabalho. E começo aqui com uma afirmação contraditória. Este não é um estudo sobre empreendedorismo. Tem uma visão muito mais focada. Tenta responder apenas a duas perguntas. Uma é como é que podemos melhor ligar a Silicon Valley, e esta é uma parte das recomendações, tem um conjunto de ações definidas, e a segunda é, olhando para Silicon Valley, para esta melhor prática, o que é que nós devíamos estar a fazer no nosso ecossistema? Sabendo que não podemos copiar, não é copiável e que também não é desejável, porque os contextos são diferentes, portanto, mimificar não nos ia levar a sítio nenhum. E este basicamente é o objetivo do estudo. Mas também tem um outro foco, que é a nossa preocupação é como é que se criam aquelas startups e como é que se as fazem desenvolver e crescer, que são capazes de competir a nível global. As nossas conclusões é que nós precisamos de atuar essencialmente em 3 pilares. Primeiro, acelerar a globalização do nosso ecossistema. O empreendedorismo é cada vez mais um fenómeno global, o mercado é cada vez mais integrado e, portanto, tudo o que nós fazemos tem de ser global. O financiamento, as startups, as ligações, a postura, tudo tem de ser global. E então todo o nosso ecossistema tem de se globalizar muito mais. Segunda recomendação para a melhoria do nosso ecossistema. Integrar mais o ecossistema. Até se podia perguntar, nós temos realmente um ecossistema a funcionar? E isso é uma das coisas que nos faz falta para crescer, para termos mais eficiência, mais eficácia, é de facto integrar mais o ecossistema. E a terceira e última recomendação é especializar. Nós não temos dimensão e, portanto, escolher a especialização e ter um caminho de diferenciação da economia portuguesa, das startups, do posicionamento, em relação a todos os outros centros de empreendedorismo que estão a crescer por todo o mundo, é fundamental. Acrescentamos um quarto que tínhamos de acrescentar para tudo o resto, não é? Geralmente há outros nas categorias, que são fatores de eficiência e que já têm mais a ver com coisas do governo, como a justiça, como os impostos, mais-valias, etc., mas não entramos muito nisso no relatório. A visão que nós temos é que, de facto, temos de aumentar as exportações de 30% para 50% do PIB. E de onde é que isto vem? Tem de vir de algum sítio, não é? E olhando aqui para este ciclo virtuoso, é claramente as nossas falhas no investimento de novas empresas, novas startups, novos produtos sejam capazes de competir a nível global, é precisamente aí onde nós temos de atuar. O nosso pressuposto é que temos de queimar etapas e para queimar etapas temos de nos ligar aos centros que já têm tudo e onde nós vamos lá utilizar aquilo como plataforma, como acelerador e como integrador. Portanto, quer-se criar aqui um ciclo virtuoso, de cá para lá, de lá para cá, e que isso depois tenha algum impacto em termos de atratividade ao investimento, ao talento empreendedor, que consigamos gerar produtos e empresas mais competitivas e tudo isso depois gera impactos positivos na nossa economia. Este é o pressuposto do estudo, parte sempre como hipótese em muitos casos e nós conseguimos no estudo, ao fazer o estudo, validar esta hipótese e as recomendações confirmam isso. Olhando para o nosso ecossistema, fizemos primeiro uma visão do nosso ecossistema, depois do de Silicon Valley, analisámos as experiências de relacionamento com Silicon Valley, inclusivamente a portuguesa, e daí chegámos às recomendações. Vemos uma evolução bastante positiva do ecossistema empreendedor português, começando pela qualidade da formação universitária, infraestrutura tecnológica avançada,
Medidas que têm sido tomadas de financiamento do ecossistema, nomeadamente a criação da Portugal Ventures e os programas que eles estão a lançar. O facto positivo da crise económica predispor mais pessoas a empreender, políticas governamentais favoráveis deste governo, mesmo dos anteriores. Sente-se aqui uma maturação também do ecossistema, uma forte evolução, e conseguimos já ter empresas tecnológicas criadas há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, que estão-se a mostrar sustentáveis e estão a internacionalizar. Não são muitas, mas isso é um alento e é bom para os outros que também querem criar. Por exemplo, nós vemos aqui o movimento em termos de incubadoras bastante positivo nos últimos anos, e daí termos convidado também quem está aqui a acelerar todo este processo e desempenha um papel muito importante em todo o ecossistema. Olhamos para o que é que Portugal tem para oferecer e vemos que nós temos alguma coisa para oferecer. Os recursos humanos com elevada qualificação, adaptação, criatividade, capacidade de tratar temas complexos, infraestrutura tecnológica, acesso privilegiado. O mercado lusófono representa 4,6% da economia mundial e está previsto crescer nos próximos 10 anos acima da economia mundial. E quando fazemos estes contactos, todos temos feitos com Silicon Valley, eles perguntam-nos muito como nós estamos a aproveitar o mercado lusófono. Eu lembro-me aqui numa reunião que tivemos com a Kleiner Perkins, onde teve também o professor Epifânio da Franca, onde eles referenciaram precisamente isso. Atenção, há muita gente a querer entrar nesse mercado e vocês têm um acesso natural, como também em termos históricos têm facilidade de estar na Ásia, na América Latina, etc, etc. E enfim, não vou estar-vos, eu vejo aqui a qualidade da projeção é muito fraquinha. Temos também, no entanto, muitas deficiências. Eu vou passar estes slides à frente porque acho que todos nós conhecemos, não é? Não nos podemos entusiasmar com o discurso positivo, estamos a melhorar muito. Há aqui algumas carências muito estruturantes que nós temos de ultrapassar. Se quisermos resumir, assim em grandes blocos e com alguma subjetividade, nós identificamos 3 coisas onde temos de atuar. Uma é a nossa falta de massa crítica. Tem a ver também com a economia ser de uma dimensão pequena e de nós não termos conseguido ter um contraponto internacional. Há outras economias pequenas, mas que conseguiram ter uma taxa de exportação de 60% e uma taxa de abertura muito superior à portuguesa. Os suíços, os holandeses, os belgas, os israelitas na área do empreendedorismo, embora um contexto muito diferente, mas um contexto muito, muito particular. Isso claramente nós temos de atuar aí. E a globalização é importante. Por outro lado, nós quando confrontamos a cultura de Silicon Valley com a nossa, nós tomamos consciência do elevado nível de eficiência que eles têm, não por serem melhores, mas por trabalharem em rede, para benefício individual. Não é para benefício da comunidade, eles trabalham em comunidade com certas regras para benefício individual. E nós não trabalhamos em comunidade, trabalhamos de uma forma muito individualista para prejuízo individual. E há aqui, acho que não há aqui recomendações que possam mudar isto, não é? Não há ações aqui que possam mudar isto, não é? Mas claramente que a nossa incapacidade de executar em conjunto é um grande problema no nosso ecossistema, não só o empreendedorismo, noutras coisas do país. E depois olhamos para um conjunto de outros fatores, que é mais o contexto à volta do ecossistema, não só ele não estar tão maduro, mas a burocracia, a legislação, etc, etc. E, portanto, nós nas recomendações focalizamos um bocadinho nestas 3 coisas. Então, o que é que nós vamos beber a Silicon Valley? E porquê Silicon Valley? De facto não é comparável e não seria bom nós estarmos a pegar em coisas e colocar aqui, eles inclusive têm algumas coisas bastante negativas também, mas de facto se nós formos ver, Silicon Valley em todos os rankings está em primeiro lugar. E está em primeiro lugar não é por umas décimas ou por uma percentagem em relação ao que vem a seguir. Em relação aos que vêm a seguir, nomeadamente Nova Iorque e Londres, Silicon Valley, o ecossistema é 3 vezes maior que o de Nova Iorque,
4,5 vezes superior ao de Londres em termos de dimensão. Mas há aqui uma série de indicadores interessantes também. A taxa de sucesso das startups em Silicon Valley é 22% superior às de Nova Iorque, 54% superior às de Londres, etc, etc. E, portanto, eu acho que estamos a olhar para o sítio certo. E das várias coisas e das muitas páginas que pusemos no relatório, descrevendo todo o ecossistema de Silicon Valley, nós identificámos estes 6 elementos aqui como as características que os tornam vencedores no mercado global. Inovação de ruptura, aquela aposta do next big idea, inclusivamente a capacidade de investir em ideias irracionais, aquelas coisas que são um jogo, um bocadinho um jogo, ao passo que nós aqui, a nível europeu e um bocadinho generalizado fora deste contexto Silicon Valley, nós queremos quase fazer investimentos sem risco. Queremos o cash flow descontado, todo lá certinho, isso de facto dá alguma remuneração, mas não dá ruptura económica, não faz ondas de crescimento e de inovação que alimentam durante 5, 6 anos, 10 anos uma economia e que transborda e capta recursos de outra economia. Já falámos, a rede cooperativa e pragmática, um ecossistema de suporte muito completo, elevada capacidade de financiamento, ali é muito difícil ultrapassar isto, mesmo a nível mundial. E eu estou a olhar aqui para uma coisa cheia de boas cores e olho para esta projeção e espero que não adormeçam aí. Uma elevada pool de talento e de conhecimento que vem de todo lado e que nós também podemos fazer o mesmo, obviamente com dimensão diferente e argumentos diferentes, e a tal cultura de risco. E talvez salientasse aqui o aspecto mais importante. Eles vão logo olhar para o consumidor, para o mercado. Eu tento, à boa maneira europeia e como um consultor de gestão, racionalizar, escrever, analisar, estruturar, e quando lá chega eles não estão preocupados com nada disso. Eles querem saber who's gonna pay, why and who are your competitors. E está a andar. E é tudo muito lean, é tudo bootstrap, com pouco dinheiro, e ir avançando por fases. E esta cultura de risco e a procura da remuneração do mercado é uma coisa que nos faz muita falta aqui em Portugal. Olhando para o peso de Silicon Valley em termos de VC, este mapa mostra bem, comparativamente, mas há aqui este mapa que talvez seja até mais importante. É que eu acho que aqui em Portugal nós não temos estes primeiros 35%. Nós vamos logo para o financiamento. E vejam a dívida, o bank, 1%. Portanto, há muito investimento próprio que se faz antes de chegar aos business angels e aos VCs. Isto é uma característica muito forte. Eu lembro-me de algumas reuniões que fizemos no âmbito do GSI Executive Program, a falar com alguns portugueses que lá estavam. Lembro no Norberto Guimarães, antes de ser comprado pela Google, ele estava a dizer, eu durante o primeiro ano quase que não tive salário. Só que eu sou acionista da empresa e se conseguirmos vender a empresa eu vou ganhar muito dinheiro, mas durante um ano o meu salário é básico. Trabalho muito, sou o diretor de development, trabalho muito, tenho pouca remuneração. E passado um mês eles foram comprados pela Google e ele fez algum dinheiro e está agora lá a trabalhar. Portanto, esta fase inicial onde nós não estamos com os investidores a garantir o nosso salário, os carros, etc., etc., é uma mentalidade completamente diferente em termos de risco. Aqui é muito interessante ver aonde é que o dinheiro vai. Eu fico com a ideia, olhando, e devo-vos dizer que nós não nos assumimos aqui como peritos de empreendedorismo. O que nós fizemos foi com a ajuda de muitas pessoas e, inclusivamente, o relatório vai estar em escrutínio público na internet para quem quiser que nós façamos correções. Portanto, não podemos dizer que somos peritos, mas de alguma forma fizemos um estudo, tivemos a recolher informação e do estudo que vimos ficamos com a noção que nós distribuímos muito os nossos investimentos, um bocadinho por todo o lado, e não são investimentos que estão focados no mercado global. Se nós olharmos aqui para Silicon Valley, vejam que dos investimentos que eles fazem, 37%
são em investimentos que estão a endereçar um mercado superior a 10 bilhões de dólares. 32%, um mercado superior a 1 bilhão de dólares. E se olharmos também ali para o tipo de investimento, metade é game changing, metade é mesmo risco. Portanto, eles estão preparados a investir numa equipa durante um tempo e saberem que aquilo se calhar não vai dar nada. A probabilidade é que ao fim de alguns anos eles estiveram ali a enterrar muito dinheiro e aquilo não vai dar nada como negócio. Mas os poucos que dão, compensam, mas não só. Mesmo os que não dão, há uma reciclagem, há uma aprendizagem que é aproveitada para outros processos. E antes de fecharmos o capítulo Silicon Valley, referir que a nível mundial, vocês estão no meio, têm acompanhado a emergência de uma série de novos centros de inovação, novos clusters de inovação e empreendedorismo, até com políticas governamentais. E é interessante ver o Silicon Valley da Rússia, o Silicon Valley disto, daquilo, há aí uns 20 Silicon Valleys fora de Silicon Valleys. Claro, nenhum deles é Silicon Valleys. Mas são, de facto, novos centros que estão a emergir e com muita força, inclusivamente nas economias menos desenvolvidas. Vai ser uma surpresa para muito nos próximos 5, 10 anos ver os grandes negócios e os grandes produtos que vão sair dessas economias. E, portanto, Silicon Valley hoje está-se a posicionar mais como um global marketplace de incubação. Já não tanto como o centro que funciona de uma forma superior aos outros, mas um centro que está ligado com todos os outros. Isso traz-lhes vantagens cumulativas, mas também traz aos outros. Quem não estiver ligado fica de fora deste grande integrador. E é por isso que nós temos de fazer a ligação com Silicon Valley. Não porque eles sejam, de facto, muito melhores, mas porque está ali o marketplace. É ali onde se faz o jogo por um motivo histórico, por motivos de escala, é ali que estão-se a fazer as grandes jogadas. Eu lembro-me de, no segundo GSI em Boston, o Peter Cohen ter apresentado o sumário do seu livro, do Capital Rising, e como ele mostrou em vários casos que mesmo a Índia, Israel e outros, que têm muito acesso a capital, só conseguiram desenvolver grandes empresas quando fizeram a ligação a Silicon Valley e ao smart money de Silicon Valley. Há aqui uma teoria muito interessante, que intuitivamente faz sentido, que é não só há vantagens estando dentro de um cluster, mas há uma segunda derivada de vantagens quando dois clusters estão em que eles chamam bonds covalentes, em ligações covalentes. São ligações que são mutuamente atraentes. E aí, quem fizer isso, de uma forma estruturada, com investimentos de risco, de partilha, negócios partilhados, não é só visitas, não é só interação, mas haver partilha de recursos, como já há entre Israel e Silicon Valley, isso traz uma segunda derivada de vantagem cumulativa. Isso é um conceito importante que eu vos queria passar. Então, e qual é a nossa experiência de ligação a Silicon Valley? Olhamos para vários países, o tempo passa, mas nós vemos aqui, nos últimos 10 anos, um grande conjunto de países com processos estruturados de ligação a Silicon Valley. E agora, não é só os europeus ou os mais antigos e mais avançados, Egito, Arménia, Peru, todos eles estão com programas neste momento estruturados, com muito apoio do governo e com muitas empresas de prestação de serviço a fazer esta ligação. Isto agora é uma indústria quase, é um novo movimento. Nós já temos alguma coisa. Começámos com o Global Strategic Innovation, o Acceleration e Immersion Program, mas o ISEG faz desde há 3 anos ligação a Silicon Valley. Há o Founders Institute, que através da BTI começa, acho que isto foi desde novembro do ano passado, portanto tem 2 meses, 3 meses, começa a interagir e a atuar em Portugal. E há o Silicon Valley Comes to Lisbon também, que tem um grande poder de consciencialização, de passagem de informação, etc. E chegamos à altura das recomendações. E aqui nas recomendações, como referi no início, há 2 tipos de recomendações. Um que é puramente a ligação e o outro é como melhorar o nosso ecossistema.
E estas recomendações são um bocadinho intuitivas, não é? Na ligação a Silicon Valley nós devemos fazer o quê? É óbvio, por um lado, fazer a ponte com Silicon Valley, por outro lado, ter algo que nos traga e que acelera a aprendizagem de Silicon Valley com o impacto no nosso ecossistema. E aí estruturámos em grande detalhe, com fichas descritivas, algumas ações. Incubação e aceleração de startups e spin-offs e de empresas de elevado potencial de crescimento em Silicon Valley. É algo que tem de ter alguma massa crítica para ter impacto. Fundos de investimento, ligar esta ligação, fizemos alguns números em termos de o que é que estava envolvido para financiar isto. Prestação de serviço a Silicon Valley, há uma grande falta de recursos em Silicon Valley, são muito caros e há várias empresas que há vários países e empresas que estão a desenvolver soluções de prestação de serviços a Silicon Valley, que não é aquele nível indiano, é um nível um bocadinho mais sofisticado, inclusivamente eu creio que já há um português que está a fazer isso, vocês conhecem, eu por acaso não sei o nome, mas há aqui algo que nós podemos tirar proveito e começar a cobrar também pelos nossos serviços, pelas nossas competências àquele centro de inovação. Ligações à Universidade do Bay Area, Portugal fez, e bem, ligações ao MIT, Carnegie Mellon, etc. Eu acho que há aqui um gap por preencher, que é Stanford. Na nova economia do conhecimento, os próximos 10, 20 anos, com tudo aquilo que vai ser baseado em novas tecnologias, em empreendedorismo, na democratização do acesso à internet, aos softwares livres, a tudo que vai estar associado à tecnologia e ao empreendedorismo que aí está ligado, Stanford tem um grande impacto naquilo que foi a emergência de Silicon Valley. E, portanto, as universidades portuguesas, e nós aqui descrevemos algumas soluções e algumas hipóteses, podiam fazer com grande ganho para o país e para elas, para os estudantes, para os professores, para o pipeline de empreendedores que nós precisamos, fazer estas ligações, especialmente com a Universidade de Stanford, mas com Berkeley também. Esta recomendação podia estar aqui, podia estar no ecossistema, nós pusemos aqui, nós de alguma forma podemos intermediar a ligação do continente africano com Silicon Valley. Pouco maduros, pouco credíveis. Os americanos não estão muito virados ainda para a África, apesar de já haver um fundo de Silicon Valley no Quênia, o Savannah Fund, que já fez inclusive 2 investimentos ligados ao Mobile Payments, que é uma das grandes apostas dos investidores em África. Mas nós não temos vantagens imediatas, temos, se calhar, vantagens em termos de venda dos nossos serviços a estes países, mas em termos de ecossistema, à medida que esses países vão acelerando, nós devíamos começar já a fazer esta intermediação e a ganhar estas ligações mesmo a nível empreendedor. Depois, fala-se muito do Startup Chile, mas há uma coisa mais importante que o Startup Chile, que é o Chile-California Strategic Partnership. E se vocês derem uma vista de olhos na internet, o que é este partnership? É uma aposta há 10, 20 anos do Chile no relacionamento com a Califórnia. E é algo que às vezes nos falta. Nós temos ações para 1 ano, 2 anos, mas não temos apostas nem planos a 10 anos. Olhar para o empreendedorismo em Portugal a 10 anos, olhar para uma série de coisas aqui a 10 anos, definir os KPIs, os instrumentos, os recursos, os parceiros e chegar lá. O que é que o Chile fez? Fez isso mesmo, mas elegeu um parceiro para o fazer. E o parceiro foi a Califórnia. E fez acordos na energia, nisto, naquilo, naquele outro, como nisto. Aquilo é um pacote de relacionamento, como nós fazemos Portugal-Brasil, fazemos Portugal-Espanha. Porque não Portugal-Califórnia, que é uma coisa diferente de Portugal-Estados Unidos. E isso podia ter um impacto de mobilização bastante grande em termos de envolvimento da economia portuguesa e do impacto na nossa economia. E depois há uma coisa que não nos podemos esquecer, que está lá, temos de aproveitar, que é aproveitar a rede em Silicon Valley. Já há lá várias redes que estão a ser desenvolvidas, umas menos estruturadas, outras mais estruturadas, mas que não se comparam nada com as redes israelitas,
dos irlandeses, dos espanhóis, inclusivamente, e a nossa é uma rede ainda muito informal, pouco estruturada, com pouco músculo, pouco lobby, poucas regras, pouco screening, e isso pode nos alavancar muito. Nós vamos gastar muito dinheiro a tentar ser credíveis, abrir portas. Silicon Valley, como os outros centros, dependem muito de relacionamentos, estão inundados de propostas, e nós termos uma boa rede e trabalharmos numa boa rede local de portugueses que estão nas universidades, que já incubaram, que têm as suas empresas, que têm muito para nos ensinar e têm muito a ganhar também connosco. Isto é uma parte importante desta ponte estruturada. E por último, trazer Silicon Valley até Portugal. Vou passar isto de uma forma um bocadinho mais rápida, mas de alguma forma trazer aceleradores ou incubadoras para Portugal, para trabalhar em parceria com as outras, fundos de investimento, formação especializada, trazê-los cá, é mais barato do que nós irmos lá, embora seja importante também a imersão no próprio sítio. E depois toda esta circulação, hoje vivemos muito numa economia que é de circulação, não é de permanência. E nós podemos ganhar muito por fazê-los circular por aqui. E muitos de nós, às vezes, até já temos feito isso, vemos que alguém vai a Madrid, vai a Bruxelas e perguntamos, why don't you stop in Portugal? Yeah, get you meetings with so and so. E isso nós temos feito. E é algo que nós precisamos começar a fazer como um comportamento automático, ir aos sites, ver onde é que as coisas vão acontecer, contactar as pessoas, passem por aqui. Só para referir que a incubação em Silicon Valley precisa de ser sustentada, precisa ter algum movimento, alguma cadência, alguma estruturação, isto também está lá. Em relação a incluir outros países na rede com Silicon Valley, não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, não tem benefícios imediatos, mas pode ser de um elevado potencial para nós. E temos isto também no relatório, e é uma parte que agora até ao final da semana vamos tentar desenvolver um bocadinho mais em termos de plano de ação. O que é que tem mais impacto e é menos complexo de implementar? E o que é que... Quais são os drivers? Se os drivers são públicos, privados, público-privados? Na sua maior parte são público-privados. E claramente que isto até é uma coisa que dava até para uma discussão interativa se nós tivéssemos tempo sobre prioridades, porque é efetivamente isso que depois vai levar à ação. E nós temos também no estudo uma visão. Uma visão para daqui a 2 anos. O que é que devíamos ter conseguido daqui a 2 anos? Nós, enquanto ecossistema. 30 startups por ano em Silicon Valley, 3 universidades ligadas em conjunto, e é sempre bom ter esta visão e depois trabalharmos para lá chegarmos. E há alguma quantificação disto no estudo. Nós não partimos do zero. Se nós formos ver, já 13 empresas através do GSI Accelerators incubaram, já uma série de outras empresas incubaram individualmente, já uma série de parceiros, há muita gente que aprendeu e que pode servir de mentor e abrir portas para outros, porque isto é uma cultura que quem tem relacionamentos que partilhe com os outros, que abra, que seja inclusivo, a vida em comunidade empreendedora requer esse tipo de comportamento. E também mais de 80 empresas que já foram a programas de imersão em Silicon Valley e também mais de 130 pessoas que foram a programas em Silicon Valley. Alguns estão aqui e eu agradeço imenso a simpatia de estarem aqui em rede e continuarem connosco e a trabalhar em conjunto. E, portanto, há aqui já, não partimos do zero, já há muitos parceiros, muitas pessoas com aprendizagem, com experiência, para além daquelas que nós não conhecemos, que podem ajudar nesta caminhada. Inclusivamente, já houve uma sinalização política, através do Presidente da República, e que foi acompanhado também por um membro do Governo, que é ele próprio um empreendedor, e que já montou uma empresa e já vendeu a sua empresa, e portanto tem uma grande sensibilidade para isso, e portanto nós temos aqui um grande aliado. Alguém a quem nós não precisamos de vender isso, alguém que sabe o que é preciso fazer e precisa é mais da nossa ajuda para isso se tornar uma realidade. E, portanto, nós temos todas as condições para fazermos esta ponte e ganharmos muito com uma ponte estruturada com Silicon Valley. E, por último, indo para as recomendações, eu não sei como é que estou em termos de tempo, acho que a minha meia hora acabou agora. Não sei se posso ter mais 5, 10 minutos
como eu também sou o organizador, vou-me dar a mim próprio mais 5, 10 minutos. Não sei se vocês estão de acordo. Pode ser? Pode? Ok. As recomendações olham muito para aquelas grandes diferenças. Nós temos ali 5 páginas de diferenças, eu até me cansei a ver as páginas todas estruturadas no mindset, no support system, no capital, etc. As diferenças do... Mas depois das 5 páginas, o que é que realmente é muito diferente? E chegámos à conclusão que cultura de colaboração, dimensão e sofisticação económica é algo que realmente nós não podemos ter as mesmas soluções. Temos de ter outros instrumentos ou temos de ter outros caminhos de chegar a estes benefícios e depois toda a maturação do ecossistema e do conhecimento. E as nossas recomendações estão um bocadinho estruturadas para isto. Não é? Se de facto nós queremos de ter empresas TIC globais, e não estamos aqui, saliento mais uma vez, a falarmos de política de empreendedorismo no global, de uma estratégia para o país, estamos a falar de empresas globais TIC. Qual é o dedo? Onde é que está a ferida onde nós temos de pôr o dedo? É na globalização, na integração do ecossistema e na especialização. E depois todo um conjunto de eficiência de fatores. E isto está ligado àquelas 3 grandes diferenças. Dimensão e sofisticação económica, com a aceleração da globalização, a cultura e a colaboração com a integração do ecossistema, e o conhecimento e ecossistema leva a focar mais na especialização. Claramente que se nós não temos dimensão, não podemos ir a todas, não podemos estar a fazer tudo, quando não temos sequer pipeline para competir às vezes em algumas coisas muito focadas. Mas mesmo os outros países estão a especializar com alguma dimensão superior. Vemos, em termos de acelerar a globalização, que o próprio Silicon Valley está a acelerar a sua globalização, em termos de vários relatórios, em termos de vários esforços, inclusivamente há muitos VCs que já se aventuram a sair ali do seu espaço pequenino para investirem. E aqui temos uma série de recomendações que eu vou passar muito rapidamente. Ponto global com mercados alavancas. Esta ponte com Silicon Valley deve ser repetida, vários países têm isso, os suíços, os dinamarqueses, outros, os alemães, estão a montar pontes em mercados que são importantes para nós. Damos no estudo algumas hipóteses, São Paulo, Berlim, etc., Singapura, Xangai, uma série de sítios. A rede lusófona de empreendedorismo, que não tem exatamente a ver com a ligação a Silicon Valley, mas tem a ver com uma rede de empreendedorismo que fala português. Eu lembro-me, estive num debate em Moçambique com uns finlandeses, e o tema era empreendedorismo, e fiquei muito impressionado com o que está a acontecer em África em termos de empreendedorismo, com a elevada dose de financiamento que está a ser injetada. E um dos bloqueios que surgiram foi: eu preciso ter um protótipo, preciso de ter clientes que utilizem esse protótipo, preciso ter oportunidades. Eu já tenho a barreira da distância, de não ter acesso a mercados. Se eu ainda tenho a barreira do inglês, ainda pior. Portanto, aqui o mundo lusófono podia, de alguma forma, ter um mercado de experimentação. E daí esta ideia de uma rede lusófona de empreendedorismo ter a sua... vários benefícios, este ser uma delas, né? Testarmos um bocadinho antes de termos versões betas, termos alguns clientes, antes de fazermos as apostas globais, que são as que devem ser feitas. Smart Portugal, tentarmos ter um programa integrado, e ali referenciamos como é que deve ser feito este programa integrado, de atrair investidores, empreendedores para Portugal, não é? Tem aqui 2 componentes de atração e promoção. Temos aqui uma ideia muito simples, 10 Reasons to Start Up in Portugal. Esta é uma ideia simples que, se calhar, tem um grande impacto. Nós, como país, temos de ter o nosso pitch. Se calhar todos nós devíamos saber qual é esse pitch, partilhá-lo e depois, com diferentes nuances, utilizá-lo. Tê-lo na net, ter em tudo, ter na nossa diplomacia, nos nossos empreendedores, nós temos o nosso pitch. Qual é o nosso pitch? E, se calhar, esta é uma coisa simples que se pode fazer e com algum benefício e alinhamento entre todos.
Screening internacional de projetos de investimento, utilizar de facto, e a Portugal Ventures é um grande exemplo disto, na seleção de investimentos, utilizar os melhores peritos a nível internacional, porque aí poupamos muito dinheiro, temos uma grande eficiência de investimentos e às vezes nós somos mais fechados em tudo o que fazemos nas nossas empresas. E aqui leva à seguinte, não é? Nós se calhar devíamos trazer algumas pessoas internacionais para gerirem alguns dos nossos grandes projetos, para estar nas nossas grandes empresas, Caixa BI, coisas assim, trazem rede, trazem experiência, trazem logo uma aprendizagem muito grande, é? Trazê-los um bocadinho para o país. Fazer escolhas à base do mérito e não tanto à base do conhecimento e do controlo, que é o que fazemos mais. Redes globais de mentoring, e temos aí alguns objetivos e umas estratégias para montarmos essas redes globais de mentoring, e também o Erasmus Empreendedor. Fizemos um pequeno inquérito aos estrangeiros que estão em Portugal, a empreender em Portugal, e porque é que eles vieram para Portugal. Eles disseram, não, nós não viemos para Portugal, nós já estávamos em Portugal, viemos com o Erasmus e ficámos cá. Mas, se calhar isto é uma boa ideia, nós temos uma estratégia focalizada no elevado número de estudantes estrangeiros que temos no Erasmus aqui para aumentar o nosso pipeline. Vou passar isto à frente, também isto era para referenciar algumas ideias. O segundo e o penúltimo pilar, reforçar a integração do ecossistema. Basicamente, eu não vou por cada um deles, pedi-vos 5 minutos e já os utilizei, que os investimentos que são feitos, estruturados em clusters, que têm algum sentido económico, têm muito mais potencial. Isto são vários aqui. Por exemplo, cidades empreendedoras. Nós, quando vemos apostas em cidades. As cidades precisam de ser cada vez mais competitivas, têm um novo papel na nova economia, que precisam de elas próprias de competir através da inovação e do empreendedorismo. Em vez de termos políticas nacionais, nós devíamos ter políticas mais territoriais, com as cidades, com ecossistemas de suporte político, com lobbies, etc, etc. Isso tem muito mais força e alavanca muito mais o investimento. O outro é clusters integrados, clusters tecnológicos. Nós temos na educação, o Example, o ecossistema dos transportes, está a fazer um excelente trabalho em tentar desenvolver competências e prototipagem portuguesa para nós ganharmos espaço, não só dentro de Portugal, mas depois na exportação dessas competências. E investimentos nesses ecossistemas dos transportes, de tecnologias da educação, etc., têm muito mais potencial de serem bem-sucedidos, porque estão numa rede já montada, do que fora disso. E isso também dentro de empresas. Nós vemos noutros sítios que as grandes empresas são os grandes compradores em termos de startups e têm toda ali, muitas vezes até um próprio modelo de início de empreendedorismo e, portanto, tudo o que esteja dentro de spin-offs tem uma taxa de sucesso bem superior. Vou saltar isto e ir para o último, onde estamos a falar da especialização. E aqui há coisas óbvias. A especialização nas incubadoras são todas muito pequeninas, se não se especializarem, fizerem um bocadinho de tudo, eu não sei onde é que elas vão ser. Vão ter alguma competitividade ou ajudar muito nas empresas, não é? A não ser naquele nível muito mais básico, que claramente não é aquele nível de startup capaz de competir a nível global, que é isso que nós estamos a falar. O desenvolvimento de espaços especializados, Fab Labs, Tech Shops, etc. Nós vemos este é um dos bloqueios à prototipagem. Eu não tenho acesso, não tenho dinheiro num Lean Startup para ter o equipamento para certo tipo de prototipagem, não é? Quando não é só software. E isto, se calhar, é uma das coisas que nós podemos fazer mais em harmonia dentro do nosso ecossistema. E será que é possível nós termos todo o país como um hub internacional e todas as cidades a competirem a nível internacional? Nós, se calhar, devíamos ter umas cidades âncoras. Lisboa, Aveiro, Eixo, Porto, Minho. Mas as outras não ficam isoladas. As outras ficam integradas nestes champions que vão à frente, portanto, não ficam de fora. Vão, se calhar, ter até mais progresso se nós tivermos um canal e alguma hierarquia aqui.
E aqui, claramente que isto é uma aposta politicamente incorreta de termos, e não muito popular, de haver apostas territoriais muito claras. Fazer um grande evento a nível mundial onde nós somos de facto o líder. Tecnologias da educação, um grande evento onde nós somos conhecidos e que tem força de atração, um diferenciador. É uma das ideias, foco em champions, dispersamos muito o nosso investimento, tentar focar um bocadinho, não só em champions em termos de empresas, mas em termos de pessoas, design thinking, campanha nacional de pitching, e se calhar terminava aí nesses dois. De facto, nós vemos grandes ideias na experiência que nós temos tido, mas um grande déficit na linguagem do empreendedorismo, que é o pitching. E a linguagem do empreendedorismo e o pitching é como ir ao ginásio. Eu vou durante um mês, sinto que estou bem, nunca mais lá vou e acontece-me isto que vocês estão a ver, assim um bocadinho cheio, porque fui até durante um mês, fiz ali muito, fiquei bem impressionado, magoei-me um bocadinho, já sou bom e depois esqueço-me. E o pitching é uma coisa que a pessoa tem de estar sempre a fazer, é um culto, é uma forma de estar e claramente que se nós fizéssemos aqui um forcing, uma campanha nacional, muito do que as pessoas investem nas suas ideias iam ter muito mais sucesso em termos de venda a clientes, a investidores, a parceiros, etc, etc. E depois, claramente, canais. A parte comercial, não é? Mesmo na propriedade intelectual, onde nós temos um baixo número de patentes a nível europeu, se calhar ainda estamos mais abaixo numa outra coisa, que é tirar partido das patentes que temos, saber comercializar essas, saber tirar proveito dessas, na venda ou como é que as pomos no mercado. Pronto, e basicamente estas eram algumas das ideias que nós temos no tal relatório um bocadinho grande e que vos queríamos passar. Vamos pôr no site, vamos fazer um site inclusivamente com opiniões sobre isso. E temos um plano de ação de mobilização de alguns parceiros para isto. Nós precisamos ainda de mais uma semana para terminar algumas coisas, embora o relatório esteja praticamente, e está online, portanto é uma coisa que se lê bem, mas vamos fazer ainda ali uns aprumos, nomeadamente na parte do plano de ação. E depois desta estupada de não sei quantos slides, eu ia pedir ao professor Epifânio da Franca se nos podia apresentar aquilo que Portugal Ventures tem feito desde a sua fundação, arranca a integração das outras três, e que de facto no pouco tempo de existência, e aquilo que já fez e o posicionamento pode ter um impacto de enorme magnitude no nosso ecossistema. Portanto, ficamos muito gratos de ter disponibilizado tempo para vir partilhar connosco e com a audiência o que a Portugal Ventures está a fazer. Muito obrigado.